Moro, possível candidato à presidência, Deltan Dallagnol no radar do Podemos para, quem sabe, disputar uma vaga no Congresso. Fatos que suscitam a seguinte questão: a Operação Lava Jato tinha finalidade política? Quem responde são os nossos convidados. 5 minutos para cada. Começamos com Adriana Ventura. Deputada, o tempo começa a contar a partir de agora. Bom, eu gostaria de iniciar falando que a corrupção é um mal enorme que esse país tem. Isso todos nós sabemos. E é esse mal que tira dinheiro de todos os lugares essenciais, como saúde, como educação, né? E a miséria que a gente tem. Eu tenho lido muitos estudos econômicos que mostram claramente uma conexão direta entre a miséria e o tamanho da corrupção do país. Então, é uma coisa que assola. Então, nós temos que combater a corrupção. Feito esse preâmbulo, indo diretamente à resposta, a Lava Jato, ela é uma ação, quer dizer, ela foi, né? Porque ela foi enterrada, acabaram com ela. Mas ela foi uma ação institucional. Ela foi uma ação de várias instituições. E a gente não está falando do fulano A, ou do fulano B, ou do fulano C que queriam atingir D. A gente está falando de Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário, COAF e várias outras instituições que, coordenadas, fizeram uma operação para combater a enorme corrupção que existe no nosso país. E o fato fez tanta repercussão, a gente sabe que todos os brasileiros voltaram a ter esperança, porque nunca antes grandes empresários e grandes poderosos iam para a prisão, nunca antes políticos iam para a prisão. Então, talvez pelo fato de ter atingido diretamente políticos e empresários, tenha dado esse viés político. E porque a corrupção é um fato, e o que a gente vê hoje com esse desmonte da Lava Jato é que parece que ninguém mais vai ser preso, porque a gente está vendo desmonte de combate à corrupção, desmonte de Lava Jato. Então, o cunho político que é dado aqui foi pelo fato de ter sido a maior operação de combate à corrupção do Brasil, do mundo e internacionalmente reconhecida e que muito e muito aumentou a credibilidade do nosso país e que trouxe também esperança para a população brasileira. Ainda restam 2 minutos e 52 segundos para a deputada. Passo a palavra a Guilherme Boulos, repetindo a nossa primeira pergunta da noite. Operação Lava Jato tinha finalidade política, pré-candidato? Olha, Carol, num ponto eu concordo com a deputada. O combate à corrupção é essencial para o Brasil. Agora, a questão é como se faz o combate à corrupção. E ele não deveria ser feito politizando o judiciário. Lamentavelmente, foi isso que o juiz Sérgio Moro fez na condução da Lava Jato. Foi isso que a Procuradoria de Curitiba, comandada pelo Dallagnol, fez na condução da Lava Jato. Aliás, não é à toa que ele é agora candidato a presidente da República. Eu acho que isso só evidencia que o que estava em jogo desde o primeiro momento não era combater a corrupção. O que estava em jogo desde o primeiro momento era usar o legítimo anseio do povo brasileiro de combate à corrupção para ter um projeto de poder. O Moro tirou o Lula das eleições de 2018 e depois virou ministro do maior beneficiário dessa iniciativa, que foi o Bolsonaro. Isso não é um ato político? Agora, depois de ter brigado com o Bolsonaro porque o projeto de poder dele se chocou, o Sérgio Moro resolveu ser candidato a presidente da República. Então, vejam, não resta muita dúvida. Aliás, isso não vem de hoje. O Sérgio Moro nem originalidade teve. A Operação Lava Jato segue uma tradição nefasta da política brasileira, da história brasileira, que é a do Carlos Lacerda, é o udenismo, o lacerdismo, que é o uso oportunista do combate à corrupção para fazer politicagem, para fazer política de toga. Carlos Lacerda fez isso lá atrás, para derrubar Getúlio nos anos 50, depois fez contra o Juscelino Kubitschek, depois fizeram contra o João Goulart, o que ajudou a fazer o golpe de 64. E não vamos nos esquecer aqui, esse foi o clima que ajudou a eleger Bolsonaro. O Moro é sócio do projeto bolsonarista. Ao semear com um combate espetaculoso à corrupção, o suposto combate seletivo, partidarizado, um clima de antipolítica no Brasil, ele também é um dos pais de Bolsonaro. Ainda restam 3 minutos e 2 segundos. Deputada, Lava Jato foi oportunista? Olha, eu tenho uma visão bem diferente aqui do Guilherme Boulos, uma vez que a gente precisa ter o foco em fatos, né? E quais são os fatos?
A Operação Lava Jato teve centenas de condenações. Os condenados e os acusados, ninguém alegou inocência, ninguém falou, eu sou inocente. Tivemos bilhões recuperados e se a gente vai para a parte de materialidade, os processos estão ali, eles seguiram um rito regimental, tiveram o devido processo legal. As acusações foram feitas, as condenações, e prova disso é que não é uma questão de uma pessoa, de um juiz que condena alguém porque vem assim uma denúncia do Ministério Público. O que acontece ali é que teve muita gente que foi condenada em primeira instância, confirmou em segunda, com todos aqueles recursos em terceira. Então a gente está falando de juízes diferentes, estados diferentes, instâncias diferentes. Então a gente vê muita materialidade nisso. Os bilhões de reais que foram recuperados, coisa nunca vista aqui, também foram devolvidos aos cofres públicos, fora os bilhões e bilhões de multas compensatórias e outras multas também que foram feitos acordos de leniência, acordos de colaboração. Então, e fatos, né? Triplex do Guarujá está lá, o sítio de Atibaia está lá, o bunker com aquela malaiada de dinheiro, que é uma cena grotesca que todo brasileiro viu, também está lá. Então, falar que é uma coisa, um plano diabólico, eu discordo, porque a gente tem fatos que comprovam isso. O resto tudo é narrativa e teoria. Guilherme Boulos, fatos narrados pela deputada revelam o êxito da Operação Lava Jato? Olha, a deputada poderia tentar defender a Operação Lava Jato, que está cada vez mais difícil, de várias formas. Agora, alegar que foi respeitado o devido processo legal, esse é o maior dos absurdos. Isso basta ouvir qualquer jurista renomado, respeitado do mundo inteiro. Lava Jato usou e abusou das prisões preventivas fora de critério. A Lava Jato fez delações premiadas sem nenhum critério transparente, inclusive com relatos de coação de supostos acusados ou envolvidos. E veja que curioso, as pessoas que assumiram, né, que são réus confessos, que assumiram envolvimento em corrupção, estão praticamente todas soltas, deputado. Olha que coisa, né? O Eduardo Cunha está solto, a turma da Odebrecht está toda solta, porque fez acordo com a Lava Jato em troca de acusar mais alguém para pagar um dinheiro, parte do dinheiro, e depois ir para a rua. Então, qual é o saldo, qual é o resultado disso para o país? Aliás, a deputada falou de cifras. Vamos falar de cifras. Isso não é uma opinião pessoal, é um estudo feito pelo Diese a partir do setor da indústria, né? Sobretudo o setor de óleo e gás e a engenharia nacional. O Brasil perdeu 4 milhões e 400 mil empregos como resultado de uma política que não era simplesmente punir aqueles que são corruptos, que isso tem que ser feito e ponto final, mas que destroçou empresas como parte de uma guerra comercial. O Brasil perdeu de investimento, segundo esse mesmo estudo do Diese, 171 bilhões de reais, 40 vezes mais do que a Operação Lava Jato diz que recuperou. E, aliás, parte do dinheiro recuperado, o Deltan Dallagnol queria fazer um fundo para ele próprio gerir no Ministério Público. Que republicanismo é esse? É parte do seu objetivo como candidato, como um projeto de poder. É evidente que há corrupção no Estado brasileiro, desde sempre, aliás. Lamentavelmente, né? Houve corrupção em todos os governos do Estado brasileiro. Agora, você não vai combater a corrupção com oportunismo eleitoreiro, com espetáculo, criando heróis nacionais que vão livrar o Brasil de todo o mal. Você combate a corrupção, aliás, com uma profunda reforma política, que é o que o Estado brasileiro precisa, e não com um personalismo oportunista e ilegal do Sérgio Moro. Vide que a sua sentença condenatória ao Lula foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal, que deu suspeição, não foi imparcial. Me admira que a deputada cite aqui triplex, sítio. O Supremo Tribunal Federal mostrou a condução absolutamente irregular de uma promiscuidade entre procuradoria e juiz, né? E isso está estabelecido.